Quem é que tá aí com o Inter? É o Bianchini? Felipe Duarte, Pedro, ao teu dispor. Caiu um pouco a qualidade, mas... Mas a gente se esforça, Pedro. Como diz o Regis, eu era esforçado, né? Isso. Te esforço, então. Vamos lá, sobre o Inter, tem jogo treino agora às 3 horas da tarde, Pedro. Esse jogo treino estava inicialmente agendado para o CT Parque Gigante, passou para o Estádio Beira-Rio, mas vai ser com portões fechados para a imprensa, para a torcida, ninguém vai poder assistir. Inter e Cerro Largo. Cerro Largo é uma equipe do interior do Uruguai, da cidade de Melo, essa delegação veio ainda ontem para cá de ônibus do Uruguai para cá e participa desse jogo treino hoje à tarde. Até para efeitos de comparação, tá? O Campeonato Uruguai vai recomeçar, tem jogo segunda-feira, o Cerro Largo contra o Defensor Sporting, tá no torneio intermédio. O Cerro Largo é o segundo colocado, 2 pontos atrás do Peñarol, no grupo dele. E esse é o adversário do Inter. O Inter que pode ter algumas novidades se comparado àquele jogo treino contra o Curitiba. Quais são elas? O centroavante Alejandro, que lá não tinha ficado à disposição, se reapresentou com um percentual de gordura acima do esperado, passou por um processo de aprimoramento da parte física, voltou a treinar com o grupo, hoje pode ser observado pelo Paulo Pesolano. E a outra questão é do Maripan, zagueiro que foi contratado, veio do Torino da Itália, também aos poucos pode ser observado pelo técnico uruguaio. E aí existem as outras situações envolvendo os dois jogadores que estavam aí nos Estados Unidos, na Copa do Mundo, né? O Félix Torres com a seleção equatoriana, o Rocher com a seleção uruguaia, já estão de volta aqui em Porto Alegre, hoje também podem aparecer nesse jogo treino. Especificamente sobre Rocher. O Inter... Está à venda. Não, o Inter deposita muita confiança, Pedro, na troca do preparador de goleiros, na chegada do Rogério Maia, e com esse profissional, o Rocher vai não apenas melhorar fisicamente, tecnicamente, mas na retomada de confiança. É essa a aposta do Inter, é uma aposta do técnico Paulo Pesolano também, uruguai, conhece bem o Rocher, de que mudando o profissional que treina os goleiros, o Rocher pode reaparecer e tomar conta da posição. Claro, se chegar uma proposta, assim como qualquer outro jogador, ele pode vir a ser vendido. Mas o Rocher está no grupo, tem contrato e vai brigar pela titularidade. Pois é, Vaguinha. Alguma esperança de alguma coisa melhor aí futuramente? A gente falou sobre isso hoje, né, Felipe, no Segue o Fio, sobre a situação envolvendo o Rocher e a confiança do Paulo Pesolano. A gente só não tem a certeza se essa é uma confiança por convicção dele ou porque sabe que o Inter não vai ter condições de contratar um goleiro. O que eu acho é que o Rocher, pior do que ele está jogando, não vai jogar. Eu acho que ele só tem a melhorar. Tem a mudança do preparador de goleiros, né? Tá voltando da Copa do Mundo onde não jogou, talvez queira mostrar. E eu acho que o Inter tem que insistir no Rocher mais um pouco, sim. Esse ponto é bem importante. O Rocher está num ponto de carreira, ele está consagrado, ganha seu dinheiro honestamente com seu trabalho, mas ele está vindo de uma Copa onde ele foi banco de um goleiro que tomou gol por lance e por sorteio. Ele precisa dar um tipo de resposta a si mesmo, e o jeito de fazer isso é no Internacional, até porque há um gatilho de renovação automática de contrato para ele ter a segurança de ter onde jogar no ano que vem. E ele precisa jogar muito mais em vezes e muito mais em qualidade de produção de goleiro do que ele vem jogando. Porque ou ele não joga porque está machucado, ou ele joga e toma gol esquisito. E pelo que eu estou vendo, o Inter não tem outra alternativa, porque como não tem dinheiro para contratar, se o Rocher não voltar a ser medianamente o que foi, olha, Pedro, sem goleiro, olha o que foi o Uruguai. O Uruguai caiu da Copa muito porque o goleiro tomou um frango atrás do outro. Sem Guerreiro. Felipe, me diz uma coisa. O Alan Patrick está arquivado, é reserva mesmo, vai tentar jogar em outro clube. O Alan Patrick era o protagonista, agora não é mais nada, né? É, reserva, Guerrinha. No último jogo treino contra o Curitiba, ele até entrou no segundo tempo, né? Quando começam as mudanças. Mas hoje ele é reserva, na visão do técnico Paulo Pesolano, o que não impede daqui a pouco de chegar um interessado, chegar uma proposta e o Inter abrir mão do Alan Patrick. Ele teve contrato renovado, é um dos maiores salários do vestiário e perdeu o status de titularidade, perdeu espaço. Pois é, a situação do cara que era nota 10 e virou nota 0, que coisa estranha. Eu tenho uma data para lembrar de quando a produção dele desceu a ladeira, eu lembro muito bem, de setembro do ano passado, quando as atuações dele dentro do Campeonato Brasileiro, onde o Inter já sofreu, é autoexplicativo que o Inter sofreu, né? Foi escapar do rebaixamento na última rodada. Setembro, que é a parte final do campeonato, ele começa a competir menos, a errar tecnicamente, a fazer jogadas que comprometiam, inclusive, defensivamente o seu time, e o Pesolano, olha, o que não faltou foi chance para o Alan Patrick retomar. Ele teve pré-temporada, intertemporada e não resolveu, a ponto de o Alan Patrick ter perdido a posição para o Bernabéu, que não é do lugar.
Mas o protagonismo que o Alan Patrick era para ter, quem tem hoje no Internacional é o Bernabé. E tu imagina o seguinte, o Alan Patrick, ele ficou com o ciúminho, ficou meio magoaria, assim, porque o Borré ganhava mais do que ele, fez uma pressão via empresário para ganhar o mesmo, e o Inter ofereceu o dinheiro para ele. O Inter paga o que ganhava naquele momento o Borré. Ele ganhava 1,1 milhão, passou para 1,9 milhão, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Então o Internacional cumpriu, o Internacional fez um sacrifício extraordinário e o cara deixou de jogar futebol. O futebol tem umas coisas que são realmente muito estranhas.